Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Iniciando um novo tema nas nossas aulas de História Contemporânea, vamos falar aí do período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Um dos temas desse período é a crise pelo qual o capitalismo passou. E, enfim, a gente poderia chamar essa aula de crise de 29, mas eu preferi dar o título de A Crise do Capitalismo porque foi isso que representou a crise de 29. Ela não foi simplesmente uma crise econômica pontual, ela foi uma crise do capitalismo. E essa crise do capitalismo ela vai ter efeitos muito significativos na política, na cultura, né? Não apenas na economia. Essa crise do capitalismo vai dar força ao socialismo e vai dar força a movimentos totalitários, que é o próximo tema que a gente vai estudar após a crise do capitalismo. Então esse tema aqui a gente vai dividir em dois vídeos. Então a gente vai um pouco entender o contexto do capitalismo nesse período entre guerras, para ver o que estava se formando para que em algum momento as coisas dessem errado e dessem errado. Assim, o que estava se formando para que quando as coisas dessem errado de forma catastrófica. Foi isso que aconteceu na crise de 29. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender um pouco o contexto dos Estados Unidos. Eu acho interessante a gente falar, assim, dar uma passadinha assim, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. A crise de 29 estoura por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Então vamos entender um pouco os Estados Unidos. Estados Unidos, com a Primeira Guerra Mundial, se tornaram a maior potência econômica do mundo, se tornaram a grande potência econômica. Então, antes o protagonismo da economia mundial estava na Europa. Após a Primeira Guerra Mundial, o protagonismo passou para os Estados Unidos, entre outros motivos, porque os Estados Unidos quase não tiveram perdas com a Primeira Guerra Mundial. A destruição da Primeira Guerra Mundial foi sobretudo na Europa. Não houve conflitos dentro do território americano, então a indústria americana estava inteiraça, enquanto a indústria europeia estava destruída. Então os americanos substituíram os europeus no fornecimento de produtos industriais no mundo. Só que, assim, os Estados Unidos passaram por alguns problemas, né? A economia europeia estava destruída, os Estados Unidos começaram a produzir muito para substituir a Europa. Só que conforme a economia europeia foi se recuperando, os Estados Unidos passaram por uma crise ali de superprodução. Então, entre 1919 e 1921, os Estados Unidos tiveram uma pequena crise econômica. Não foi uma crise muito grave, mas teve uma pequena crise ali porque houve uma oscilação na produção, né? A produção deu uma caída nesse período porque os europeus estavam se recuperando, mas assim, os europeus estavam se recuperando e também não tinham assim recursos para comprar tanta coisa que vinha dos Estados Unidos. Então, entre 1919 e 1921, os Estados Unidos passaram por uma pequena crise, o que gerou inflação, né, aumento de preços, e essa inflação, esse aumento de preços causou diversas greves, e algumas dessas greves chegaram a envolver 3 milhões de operários. Então houve, eu estou falando assim, uma breve crise, uma pequena crise comparada com a de 29, mas na verdade foi uma crise forte, né? Para os parâmetros de até então foi uma crise forte. Então, contra a inflação, enfim, as condições, a carestia, né? As condições de vida estarem muito caras, houve essa grande greve, ou essas grandes greves, a maior delas chegou a ter 3 milhões de operários cruzando os braços. Nesse contexto também, as ideias anarquistas e as ideias socialistas, as mesmas que estavam lá circulando pela Rússia, e aqui em 1919 já teve a Revolução Russa, né? Tá rolando a Guerra Civil lá na Rússia, mas as ideias socialistas estão ganhando força por causa da Revolução Russa. Elas começam a se difundir pelos Estados Unidos. E em 1919 a gente tem a fundação do Partido Comunista em Chicago. Então a gente tem o primeiro partido comunista nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos estão recebendo ideias socialistas, principalmente vindas com os imigrantes europeus que chegam nos Estados Unidos, que continuam chegando nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos começam a receber essas influências aí do socialismo, do comunismo, do anarquismo. Então essas ideias estão colocadas nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos são culturalmente um país liberal. Desde sua fundação, os Estados Unidos são um país liberal, no sentido do liberalismo econômico, inclusive. Então o comunismo nunca foi bem visto nos Estados Unidos, ele sempre foi muito mal visto. E aí surge nos Estados Unidos o que eles chamam de perigo vermelho. E essa ideia do perigo vermelho ela vai ser muito importante ao longo do século XX, vocês vão entender. Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, vocês vão entender isso melhor na época, quando a gente for estudar a Guerra Fria. E esse perigo vermelho, ele
entre outras coisas, faz com que a classe média norte-americana tenha uma certa aversão justamente aos imigrantes europeus que estão chegando nos Estados Unidos. A classe média norte-americana, ela culpa os imigrantes europeus que vêm com ideias socialistas e os sindicatos, que têm uma forte relação com as ideias socialistas, pelos problemas sociais e pela instabilidade econômica. Então, para a classe média norte-americana, o problema não era que teve uma crise econômica e as revoltas são por causa da crise econômica. Para a classe média era o contrário. Esse bando de baderneiro fica aí fazendo greve e passeata, não vai trabalhar e é isso que está causando a crise. Então, para a classe média americana, o problema não era as medidas econômicas, os problemas na produção, o problema eram os manifestantes, o problema eram os baderneiros. Então a classe média culpava os imigrantes, que era quem trazia as ideias socialistas, e os sindicatos, que era quem aplicava as ideias socialistas, pela crise e pela instabilidade econômica. Era isso, esse povo fica fazendo greve, quem vai querer investir em fábrica? Porque as fábricas estão em greve. Então o problema é a manifestação, o problema não é a política econômica, o problema é a manifestação contra. E a população, a classe média, pedia punição aos subversivos. Quem são os subversivos? Os socialistas, os comunistas, os anarquistas. Percebam que esse discurso vai chegar... Quando a gente for estudar o Brasil ali pré-ditadura militar e durante a ditadura militar, vocês vão perceber que esse discurso é basicamente o mesmo que veio parar no Brasil, né? Os subversivos, esse povo estranho que traz essas ideias comunistas, enfim. Então, os Estados Unidos, no começo do século XX, a população, a classe média, a população branca dos Estados Unidos vai ter muito preconceito contra os imigrantes. Tanto que é interessante a gente perceber que nos Estados Unidos a palavra branco ela não se refere a quem tem pele branca. O branco é o norte-americano típico, principalmente descendente dos ingleses, né, dos anglo-saxãos. O imigrante italiano nos Estados Unidos, por exemplo, os italianos que eram grandes difusores, né, os operários italianos eram grandes difusores das ideias comunistas, os italianos não são vistos como brancos. Os irlandeses não são vistos como brancos. Né, são outra coisa. Então os imigrantes eles são muito mal vistos. E a gente tem um exemplo muito interessante de como estava difundido na sociedade norte-americana, que foi o caso Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti eram dois operários italianos, um era sapateiro, outro era comerciante, enfim, dois imigrantes italianos, dois trabalhadores italianos, que foram acusados de cometer um roubo. Eles foram presos, acusados de cometer um roubo e foram a julgamento. E durante o julgamento encontraram a pessoa que realmente cometeu o roubo, né? O Sacco e o Vanzetti alegaram inocência o tempo todo, e de fato eles eram inocentes. Durante o julgamento, encontraram a pessoa que realmente cometeu o roubo, ela confessou que fez o roubo, e mesmo assim mantiveram a condenação ao Sacco e ao Vanzetti. Ou seja, eles não foram condenados porque cometeram um roubo, eles foram condenados porque eram imigrantes italianos. Mesmo tendo sido provado que eles eram inocentes, a condenação foi mantida. Isso mostra o grande preconceito que a sociedade americana tinha com esses imigrantes, porque associava eles às ideias revolucionárias e perigosas do anarquismo e do comunismo, a esse perigo vermelho. Então, junto com essa intolerância ao imigrante, cresce o sentimento de xenofobia. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro. E quando a gente fala de xenofobia, a gente não está falando só de pessoas preconceituosas. Nesse contexto, pessoal, a gente está falando de políticas de Estado. Em 1921, o governo norte-americano cria leis para restringir a entrada de imigrantes. Não era qualquer imigrante que podia entrar nos Estados Unidos. Aliás, eles restringem a entrada de imigrantes até hoje. Um dos países mais difíceis de entrar são os Estados Unidos. Eles restringem muito a entrada de imigrantes. Principalmente os imigrantes dos países que eles consideram indesejáveis, tipo América Latina, tipo África, tipo Oriente Médio. Esses lugares é bem difícil entrar. Se você é de um desses lugares, é bem difícil entrar nos Estados Unidos. Assim, não difícil no sentido de que poucas pessoas conseguem, mas difícil no sentido de que é muito burocrático. Eles pedem muitos documentos, você tem que fazer entrevista, você tem que fazer um monte de coisa para conseguir um visto para entrar nos Estados Unidos. Então, a partir de 1921, os Estados Unidos começam a restringir a entrada de imigrantes em seu território. Além disso, são criadas leis que permitem
a expulsão de estrangeiros a qualquer momento. Então, se você era um estrangeiro residente nos Estados Unidos, mesmo que você tivesse sua vida absolutamente legalizada, tivesse todos os documentos tudo certinho, mesmo que você não fosse um imigrante ilegal, mesmo que você tivesse tudo certo, se a justiça encanasse com você por algum motivo, você podia ser sumariamente expulso do país. Então, os imigrantes nos Estados Unidos passaram a viver uma situação de insegurança. E é nesse contexto amigável que surge a famosa Ku Klux Klan, que você já deve ter ouvido falar muito dela, e eu recomendo quem não viu ainda, que veja o filme O Infiltrado na Klan. É um filme maravilhoso, do diretor Spike Lee, que trata de muitas questões relacionadas a racismo, né, o preconceito, enfim, vejam esse filme, O Infiltrado na Klan, quem não viu ainda. O que é a Ku Klux Klan? A Ku Klux Klan, cujo significado do nome ninguém sabe ao certo de onde que eles tiraram esse nome, mas enfim, tem várias teorias, mas nenhuma confirmada. Ela é uma organização, né, surge como um movimento, enfim, uma sociedade meio que secreta, né, porque eles escondem o rosto. Apesar de não ser... Os integrantes da clã, eles não escondem que são integrantes da clã. Muitos deles falam abertamente que são. Mas nas cerimônias eles cobrem o rosto e tudo mais. O símbolo deles é a cruz em chamas, né? A cruz pegando fogo. Então sempre que vocês veem uma cruz pegando fogo, tenham medo, porque é o símbolo da Ku Klux Klan. Qual que é o objetivo da Ku Klux Klan? O objetivo da Ku Klux Klan nada mais é do que manter a pureza dos Estados Unidos. O que são os Estados Unidos puros? Os Estados Unidos puros são os Estados Unidos habitados por pessoas brancas de origem anglo-saxã, né? Ou seja, descendentes dos ingleses, dos primeiros colonizadores dos Estados Unidos, anglo-saxãos, né, brancos anglo-saxãos, cristãos protestantes, porque os Estados Unidos são uma nação protestante, então brancos anglo-saxãos, cristãos protestantes, não católicos não, cristãos protestantes, e que defendam as ideias liberais, capitalistas. Então a Ku Klux Klan, que você já deve ter ouvido muito falar sobre ela, como uma organização racista que persegue negros. Eles não são só racistas, e eles não perseguem só negros. Eles perseguem tudo que não é o que eles consideram o americano padrão. Então não é só negro que a Ku Klux Klan persegue, a Ku Klux Klan também persegue latinos. A Ku Klux Klan não persegue só pessoas que são etnicamente diferentes pela cor da pele, ela também persegue por motivos religiosos. Então, se você não é cristão protestante, a Ku Klux Klan pode ir atrás de você. Eles perseguiam judeus. Eles perseguiam católicos. Católicos são perseguidos pela Ku Klux Klan. Imigrantes, de um modo geral. Imigrante italiano, imigrante irlandês, imigrante polonês, a Ku Klux Klan vai atrás também. Então não é só uma coisa de brancos, as pessoas imaginam a Ku Klux Klan um grupo de brancos perseguindo negros. Não, eles perseguem quem não é o americano padrão, o americano puro. O americano puro é branco, anglo-saxão, protestante. E defensor do liberalismo, capitalista. Comunista também é perseguido pela Ku Klux Klan. Então, tudo que não é o americano padrão, a Ku Klux Klan persegue, certo? Persegue como? Violência verbal, insultos, falar mal, ficar insultando a pessoa, perseguindo, fazendo brincadeiras, mas também violência física, tortura, prender a pessoa e torturar, espancar e, inclusive, assassinar. Então, usa-se a violência física e a violência verbal, também estupro a mulheres negras, a mulheres judias, a mulheres católicas, enfim, tudo isso com o objetivo, porque eles acreditavam que tinha que manter-se a pureza da população americana. O auge, e isso nos dá muito medo, o auge da Ku Klux Klan é justamente na década de 20. A década de 20 é uma década muito complicada, porque a década de 20 é uma década de crescimento de pensamentos autoritários, é uma época de crise do capitalismo, então as pessoas estão desiludidas com a situação econômica no mundo, acabaram de sair de uma Primeira Guerra Mundial, então elas estão desiludidas com a própria humanidade, então pensamentos extremistas ganham força. E o auge da Ku Klux Klan é justamente na década de 20, quando ela chegou a ter 4 milhões de membros. Imagina viver num país com 4 milhões de pessoas dispostas a perseguir negros, judeus, católicos, imigrantes, comunistas. Dispostas a perseguir qualquer pessoa que não se enquadre nos padrões que eles têm como padrões ideais de ser americano. Isso é muito sério, isso é muito grave. Tudo bem? Além disso,
A década de 20 nos Estados Unidos é marcada por uma onda conservadora, assim, de ser extremamente conservadora nos costumes. Só que isso de ser extremamente conservador nos costumes acabou tendo um efeito colateral muito grave nos Estados Unidos. Em 1920, a sociedade norte-americana, muito influenciada por um pensamento ultraconservador e fundamentalista religioso, proíbe a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas. Não pode mais tomar bebida alcoólica nos Estados Unidos. Nenhum tipo de bebida alcoólica. O álcool está proibido. Isso vem de uma influência de determinados grupos protestantes dentro dos Estados Unidos, que veem a bebida como um pecado. Então, é proibido nos Estados Unidos a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas. Isso mostra um avanço, um crescimento do conservadorismo e do moralismo nos Estados Unidos. Né? Para você ser um cidadão de bem, você não pode beber. Então, para que todos sejam cidadãos de bem, proíbe a venda de bebidas. Só que aí surge um problema. As pessoas bebiam e as pessoas gostavam de beber. E tem uma questão também, um ponto, que é a relação entre o trabalho extremo e a bebida. Para muitos operários em fábricas que trabalhavam em jornadas de trabalho exaustivas e tinham baixos salários, a principal forma de divertimento era ir para o bar beber, porque é um divertimento barato, você ir para o bar e beber. Então era forma de recreação, era prático e era barato. Então quando você tira a bebida, muitos desses trabalhadores ficam sem a sua principal forma de divertimento, sua principal forma de recreação. E as pessoas querem beber, as pessoas querem álcool. E aí o crime organizado nos Estados Unidos passa a investir nas bebidas, no comércio ilegal de bebidas, na fabricação e comércio de bebidas ilegais. E nesse momento, e você já deve ter visto filmes e séries, que os gangsters ganham força. Então aquela coisa dos gangsters nos Estados Unidos e tal, das quadrilhas e etc., é por causa da bebida. Então, os gangsters, eles controlavam cassinos, que nesse momento também foi proibido nos Estados Unidos, apesar de hoje os Estados Unidos quase viverem de cassino, algumas regiões foi proibido cassinos. Então, os gangsters controlavam cassinos, né, casas de jogos, bordéis, né, áreas de prostituição, e cafés que vendiam bebida alcoólica. E, para não serem pegos pela fiscalização, eles subornavam os policiais, e às vezes políticos, e às vezes pessoas grandes. Então isso que a gente ouve falar aqui no Brasil do tráfico de drogas é exatamente o mesmo contexto ali com o tráfico de bebidas nos Estados Unidos naquele momento. O crime organizado controla parte do Estado, parte do governo. Tem meio que um Estado paralelo, um governo paralelo controlado pelos gangsters. E aí só em 1933 que essa lei foi extinta, voltou a liberar a bebida alcoólica, e quando liberou a bebida alcoólica, os gangsters quebraram, porque eles não tinham mais a sua principal fonte de renda. Essa história da lei seca nos Estados Unidos é usada como argumento por pessoas que são favoráveis à liberação das drogas no Brasil, por exemplo. Fala, olha, da mesma forma que nos Estados Unidos, quando proibiram o álcool, aumentou o crime organizado. Quando liberou o álcool, diminuiu o crime organizado. Se liberar as drogas no Brasil, você diminui o crime organizado. Tem pessoas que usam esse argumento. Tem outras pessoas que são contrárias, que dizem que não, mas não é questão de liberar ou não liberar. As drogas fazem mal, elas têm outros prejuízos que para além do crime organizado. Então, você tem, né, argumentos de todos os lados. Mas um dos argumentos usados a favor da descriminalização das drogas é esse da lei seca nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos deu muito errado proibir o álcool, e quando liberou de novo, o crime organizado quebrou, faliu, diminuiu muito. Não deixou de existir, foi para outros negócios, mas diminuiu muito o poder que esse crime organizado tinha. Apesar de tudo isso, a década de 1920, apesar daquela crisezinha que deu ali até 1921, a década de 1920 nos Estados Unidos é uma década de muita prosperidade. Em 1921, após aquela crise, a economia se reajustou e voltou a crescer. Entre outras medidas, a economia norte-americana cresceu com a ajuda do protecionismo. O que é o protecionismo? É quando você cria uma série de leis ou de impostos para dificultar a entrada de produtos estrangeiros, favorecendo a indústria nacional. Então os Estados Unidos criaram uma série de medidas ali, de leis e de impostos, que dificultavam a entrada de produtos estrangeiros nos Estados Unidos, ou porque eles tinham que pagar impostos mais altos, ou porque era mais rigorosa a fiscalização, as exigências para entrar no país. Isso fazia com que a população preferisse comprar o produto nacional, que era mais barato e estava mais acessível, né, e tinha maior quantidade. Isso faz com que a indústria nacional
ganhe força, né? Aumentando o mercado consumidor da indústria nacional, ela fica mais forte. Então você tem um aumento na produção, e o aumento na produção aumenta o emprego. Aumentando a produção, você tem mais produto disponível, caem os preços. Caindo os preços, as pessoas compram mais. As pessoas comprando mais, gera mais empregos. Mais gente é empregada, mais gente para comprar. Então a economia começa a crescer. Você tem uma sensação de prosperidade da população. Está aumentando o emprego, está aumentando a renda, está aumentando o poder de compra porque os produtos estão mais baratos. Então você tem uma sensação de prosperidade. A década de 20 nos Estados Unidos é uma década de prosperidade. Então as pessoas estão super animadas. Riqueza, prosperidade, vida digna, tudo maravilhoso. E é o contexto também da implementação e do grande crescimento do que a gente já estudou em outras aulas, da produção em série e do consumo de massa. Então você tem uma elevação dos salários e do crédito, né? Os bancos emprestam dinheiro a juros mais baixos, porque tem uma oferta grande de dinheiro disponível. Então a classe média compra mais, a classe média compra carro, a classe média compra geladeira, a classe média compra carro de novo, comprar rádio. Então a classe média consome produtos industriais. Então você tem um aumento gigantesco na venda de automóveis, rádios, fogões, geladeiras e gramofones. Gramofone é aquele que você gira a manivelinha, o disco roda e você ouve. Então você tem produtos industriais, um grande aumento na venda de produtos industriais, ajudado, facilitado pela produção em série, pelo Fordismo, que é implementado justamente nessa época, o Fordismo. Justamente da década de 20. Então você tem uma grande produção e um grande consumo. Então a economia está rodando, a indústria está produzindo, as pessoas estão consumindo e está todo mundo feliz. Então a classe média, com o aumento do poder de compra da classe média, a classe média tem a sensação de que ela está enriquecendo. Não é que ela está enriquecendo, é que ela tem maior poder de compra, porque os produtos estão mais baratos, então ela consegue comprar mais. O crédito está barato, então ela consegue pegar empréstimos com juros baixos, isso faz com que ela compre mais. Então você tem nos Estados Unidos aí uma era de prosperidade. E o automóvel é o símbolo dessa era de prosperidade. Até hoje nos Estados Unidos o automóvel é um símbolo de prosperidade. Você não é ninguém nos Estados Unidos se você não tem um carro. É um símbolo de prosperidade. Você demonstra que você está bem quando você tem um carro, de preferência um carro grande. Então é nessa época também, um pouco depois, que a gente vai ver por quê, mas é um pouco depois aí, os Estados Unidos têm uma grande rede de estradas, e nos Estados Unidos o carro faz parte da cultura popular, então as pessoas viajam muito de carro, elas andam muito de carro, então o carro se torna um grande símbolo da cultura americana. Aí a gente também tem uma mudança no consumo do lazer e no exercício da cidadania. Você tem a difusão do cinema, um grande aumento na produção cinematográfica, porque você tem um público maior, mais pessoas têm acesso ao cinema, você tem uma difusão de espetáculos musicais, espetáculos de dança, teatro, você tem os esportes e tudo isso se tornando negócios muito lucrativos. É nessa época que surgem as ligas americanas de vários esportes, né? São criadas ligas de basquete, ligas de futebol americano, ligas de, enfim, não as ligas que a gente tem hoje, mas começam a se criar ligas de esportes. Esse é o momento da formação da grande indústria cinematográfica de Hollywood. Então Hollywood se torna Hollywood nessa época, na década de 20, porque você tem um aumento de demanda, você tem mais pessoas consumindo cinema, então você tem um boom na indústria cinematográfica. E a música e a dança, elas também expressam um pouco dessa euforia. Eu recomendo que vocês pesquisem depois no YouTube vídeos sobre o Charleston, o nome tá ali. Tem o jazz, que é um estilo musical, e você tem o Charleston. O Charleston é um tipo de dança em que as pessoas se mexem de forma muito grande, muito rápida, em movimentos muito doidos, que tem a ver um pouco com a questão da industrialização, do corpo se desprender do movimento da máquina, por isso fazer movimentos diferentes, mas também tem a ver com essa euforia do momento. A música é mais alegre, a dança é mais festiva. E é nesse contexto também, olha só, que as mulheres ganham cidadania plena. Elas começam a votar nos Estados Unidos justamente nessa década de 1920. Então percebam, socialmente, economicamente, culturalmente, tudo parece maravilhoso na década de 20 nos Estados Unidos. Parece que está dando tudo certo. Então, as pessoas estão num clima de euforia, de felicidade. Mas aí vem a pergunta, as pessoas todas? Não todas as pessoas. Você tem um grande crescimento proporcionado pelo capitalismo, mas um grande crescimento limitado. Você tem na década de 20 um aumento da prosperidade, um aumento do poder de consumo, mas você também tem um aumento da
concentração de renda. E eu estou falando desse crescimento, prosperidade para a classe média, para as classes altas. Para 50% da população, essa prosperidade não veio, porque 50% da população dos Estados Unidos vivia abaixo da linha da pobreza. Então a gente está falando de todo esse crescimento, de toda essa euforia para metade da população. Metade da população não vivia bem. E desses 50% da população que vivia abaixo da linha da pobreza, a grande maioria eram negros. Percebam, nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a maior parte da população é branca. No Brasil, é mais ou menos metade da população é de negros e pardos, um pouco mais da metade, 50 e poucos por cento. Nos Estados Unidos, a população de pretos e pardos é em torno de 20 e poucos por cento. É bem menor com relação aos brancos. Mas quando vai para a população abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos, a maioria é de negros. Então, fica bem nítido que o corte econômico nos Estados Unidos é também um corte racial. Assim como é no Brasil, tá? O Brasil também tem um corte racial nas diferenças econômicas. Mas isso é assunto para uma outra aula. Você tem uma grande demanda, né? As pessoas estão consumindo muito e aí a galera está produzindo muito. Só que no setor agrícola isso causa um problema. Porque o setor agrícola vai empolgadão produzindo alimento. Só que chega um momento que eles começam a produzir demais. Quando você tem excesso de produção, o preço despenca. Quando o preço despenca, o lucro diminui e alguns fazendeiros começam a ter prejuízos. Então você tem uma superprodução de alimentos, essa superprodução de alimentos faz os fazendeiros terem prejuízo. Então a indústria está crescendo loucamente. O setor agrícola nos Estados Unidos não está bem. Então, quem está ligado ao setor agrícola não está tendo a mesma prosperidade do que quem está ligado à indústria e ao serviço. Além disso, os Estados Unidos tinham uma política econômica vulnerável. E isso é bem importante da gente analisar. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos exportavam muito, porque eles estavam substituindo a Europa, né, na produção industrial, e protegiam a indústria local, né, através do protecionismo, eles dificultavam a entrada de produtos estrangeiros. Então eles estão vendendo muito para fora e comprando pouco. Então você tem uma balança comercial favorável. Só que também os Estados Unidos tinham um probleminha que eles não gostavam muito de ajudar os países endividados. Então os países que tinham dívidas com os Estados Unidos, eles eram meio rigorosos na cobrança. Eles não costumavam muito renegociar. Então os países que deviam para os Estados Unidos tinham dificuldade de pagar para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos está vendendo e está emprestando dinheiro. Só que quem está comprando dos Estados Unidos e está pegando dinheiro emprestado com os Estados Unidos não está assim pagando tudo. Então é uma política econômica um tanto quanto vulnerável, porque você depende de vender muito para fora, mas você não é muito amigável quando alguém está te devendo. Então você não recebe sempre, você não recebe tudo. Então os Estados Unidos ali estão correndo risco. A economia norte-americana tem um risco ali de alguma coisa dar errado. E aí a gente vai ter o início de uma crise no final da década de 20. A economia aquecida incentiva o aumento da produção. As pessoas estão querendo consumir, estão com dinheiro na mão, estão comprando, a produção aumenta. Só que essa produção ela vai crescendo. As pessoas estão comprando mais. Aí o industrial começa a investir para aumentar a produção. Só que chega uma hora que a produção começou a crescer mais rápido do que o mercado consumidor. Chegou uma hora que as pessoas já estavam comprando muito e a produção não parou de crescer. Então começou a produzir mais, ter uma oferta maior do que a demanda. Quando a oferta começa a ficar maior do que a demanda, os estoques crescem, porque as pessoas não estão comprando. Com os estoques crescendo, o prejuízo aumenta. E aí você tem uma crise de superprodução. O que é uma crise de superprodução? Quando você está produzindo demais e ninguém está comprando. Quando você produz demais e ninguém compra, você tem muito estoque, você tem que parar de produzir para escoar o estoque. E parar de produzir significa mandar embora os trabalhadores. Em 1928, os Estados Unidos demitiram 4 milhões de pessoas. Nós tínhamos 4 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Um percentual muito alto. Para a população da época, um percentual muito alto. Então, a prosperidade, todo mundo trabalhando, comprando, com renda, de repente, em 1928, um monte de gente mandando embora. Então, as pessoas começam a se olhar e falar: opa, acho que a prosperidade não é tão grande assim. Estamos num momento meio complicado, porque a indústria entrou em crise, cortou a produção, mandou um monte de gente embora para diminuir a produção,
E tem a ver, o pessoal da administração que teve aula de sociologia comigo, vocês vão lembrar que eu falei nas aulas de sociologia que o capitalismo sempre tem crises, que as crises são os momentos de ajuste do mercado, quando você tem produção demais, ou enfim, quando alguma coisa está desajustada, é o momento da crise até a economia se ajustar de novo. Esse é um exemplo típico. Você tinha excesso de produção, então você precisa cortar a produção para a produção voltar para um nível condizente com a demanda. Até isso acontecer, você tem gente mandada embora, você tem desemprego, você tem gente perdendo renda, enfim, é o momento da crise, ok? E é nesse contexto, pessoal, que a gente vai entender a Bolsa de Valores nos Estados Unidos. O que é uma Bolsa de Valores? Vocês já devem ter, o pessoal da administração provavelmente já ouviu falar disso em algum momento, da informática talvez não, no IF, né? Mas enfim, eu vou explicar de uma forma bem professor de história, tá? Não sou economista, então vou explicar de uma forma bem tosca. Bolsa de Valores é um lugar em que as empresas colocam ações para que investidores investam nelas. O objetivo da Bolsa de Valores é arrecadar investimento. Então, se eu tenho uma empresa e eu faço uma abertura de ações da minha empresa na Bolsa de Valores, o que eu quero com isso é que pessoas coloquem dinheiro na minha empresa para eu usar esse dinheiro para fazer investimento, para investir em produção, para investir em modernização, para investir em matéria-prima, para investir na empresa. Okay? Eu quero juntar dinheiro. O objetivo da Bolsa de Valores é que pessoas com dinheiro coloquem dinheiro nas empresas de pessoas que querem aumentar sua produção. Basicamente é isso a Bolsa de Valores. As indústrias nos Estados Unidos, então, estavam naquele momento de euforia de aumento da produção. Os industriais americanos falaram, beleza, eu preciso aumentar minha produção, eu não tenho dinheiro para investir nesse aumento de produção, mas eu não posso perder essa oportunidade. Então eu vou colocar ações para vender na bolsa para atrair investidores. E aí os investidores vão comprar ações, eu vou usar esse dinheiro para investir. E aí o dono das ações, ele pode ter uma participação nos lucros ou não. A questão da Bolsa de Valores ela é bem complexa. Dependendo das ações que você compra, você tem direito a participar de lucros. Dependendo das ações, você não tem direito a participar de lucros. Aí você fala, professor, mas então como é que faz? Qual que é a vantagem de comprar ações que eu não vou ter direito a participar dos lucros? É você comprar ações baratas e quando a empresa se valorizar, você vender ela por um preço maior, aí você tem lucro. Enfim, esse é o ponto das bolsas de valores. Então o objetivo é arrecadar dinheiro. Nesse contexto, como eu falei, tinha muito dinheiro circulando, tem muito dinheiro disponível, porque as pessoas estão empregadas, as pessoas estão trabalhando, o poder de compra das pessoas é maior, né, como o preço das mercadorias está baixo, com o mesmo dinheiro você consegue comprar mais coisas. Então tem dinheiro disponível, tem dinheiro circulando. Quando tem dinheiro circulando, os bancos, quando oferecem empréstimos, eles cobram juros mais baixos, porque se tem muito dinheiro, o dinheiro vale como qualquer mercadoria. Tem muito dinheiro disponível, o preço do dinheiro cai. Os juros, digamos, é o preço do dinheiro. Então o preço do dinheiro cai. E o banco, a principal fonte de renda do banco é o empréstimo. O banco quer emprestar dinheiro. O banco quer te emprestar dinheiro para você pagar juros e o banco ter lucro. Então os bancos oferecem empréstimos com juros baixos. Então muita gente pegava dinheiro emprestado do banco com esse juro baixo, aproveitava para investir em ações, porque aí eventualmente a ação valorizava mais do que os juros do banco, aí a pessoa ganhava dinheiro com isso. Então você tem ainda mais dinheiro circulando. Os bancos emprestando dinheiro, algumas pessoas que estão trabalhando, estão ganhando, juntaram uma poupança, pegam essa poupança e compram ações. E por que as pessoas estão fazendo isso com as ações, né? Por que as pessoas estão indo lá e dando dinheiro para os industriais investirem nas suas indústrias? Porque o mercado de ações estava se valorizando muito, estava gerando muitos lucros e lucro muito rápido. Por quê? As empresas estavam ali a febre, né? O aumento da produção. As empresas colocavam suas ações na bolsa. E as empresas estão aumentando sua produção, estão crescendo, estão gerando lucro. Então os investidores iam lá e compravam. Falavam, opa, vou pegar essa empresa aí, está crescendo, vou lá e compro. Muita gente se interessava em comprar, o que acontece com o preço da ação? O preço da ação sobe. Então as ações vão ficando cada vez mais caras. E aí você compra ações, outras pessoas querem comprar ações da empresa que você tem, se você colocar para vender, essa pessoa vai pagar um preço maior do que o que você tinha pagado antes. Então as ações estão gerando muito lucro, estão gerando muito dinheiro. Você investe em ações, em pouco tempo você tem um retorno.
Então isso vira uma febre. Nos Estados Unidos criou-se uma cultura de investimento. Quase todo norte-americano investia na bolsa, comprava ações, porque isso estava dando dinheiro. Valia mais a pena do que investir na bolsa do que, por exemplo, você fazer uma poupança. Os juros eram maiores, o ganho era maior. E isso que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo, começa a se espalhar pelo mundo. Em vários países, na Europa, no Brasil, as bolsas de valores começam a receber muitos investimentos, porque as pessoas começam a enxergar a bolsa de valores como um jeito de ganhar dinheiro rápido. Então, os investimentos nas bolsas de valores crescem. E isso é sensacional, porque quanto mais gente investindo na bolsa, mais as ações se valorizam. Então, se você tem ações na bolsa e tem muita gente querendo investir, você consegue vender por um preço maior do que você comprou. Então, é dinheiro crescendo, é dinheiro se fazendo, é gente ganhando dinheiro. Só que tem um problema a bolsa de valores. E se desvaloriza? E se o investimento não dá o resultado esperado? O que acontece? Aí vamos lá. O que acontece, pessoal? Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, e isso tem a ver com o que eu vivo falando para vocês, principalmente para o pessoal da administração, do neoliberalismo. Qual que é o problema da Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, uma ação na Bolsa de Valores, ela pode valorizar por dois caminhos. A ação na Bolsa de Valores pode valorizar porque a empresa está se valorizando, então porque você tem uma produtividade, então a empresa está se valorizando e isso valoriza as ações dela. Ou ela pode se valorizar o que a gente chama de uma valorização artificial. A empresa se valoriza, as ações da empresa valorizam, não porque a empresa está se valorizando, mas porque por algum motivo os investidores querem comprar as ações dessa empresa. E aí o preço dela aumenta, oferta e procura. O problema, pessoal, na década de 20 nos Estados Unidos, é que a grande maioria das ações estava crescendo pelo que a gente chama de especulação. O que é especulação? Eu compro algo barato, espero ficar caro para vender. Isso é especulação. Especulação imobiliária. Eu compro uma casa, no momento que a casa está barata, eu compro uma casa. E aí, dali a um tempo, aquele bairro onde a casa está, aquele terreno valoriza. Aí eu vendo ela mais cara. Isso é especulação. Ações era, vários empresários, vários investidores viam empresas pequenas e tal e compravam essas ações baratas, esperando o momento em que mais pessoas quisessem comprar e aí eles vendiam. Isso é especulação. O problema da especulação é que você causa esse crescimento artificial. Então você tem lá uma empresa qualquer, uma empresa X, uma empresa que bem capenga. E aí os investidores, as ações dela estão bem baratinhas. Aí vão vários investidores lá e compram essas ações baratinhas. Só que como muita gente foi lá e comprou, o valor dessa ação começa a aumentar, porque se muita gente vai lá e compra, fica menos ações disponíveis, oferta e procura, essa empresa se valoriza. E aí essa galera que comprou ela baratinha, vai vir outro cara e falar assim, nossa, o preço dessa ação está subindo, vou comprar porque ele deve valorizar mais no futuro. E aí o cara que comprou lá no começo, quando estava baratinho, vende, o outro vem e compra. Só que a empresa continua sendo uma empresa bem meia boca, ela não está se valorizando, ela não está produzindo nem nada. Então era muito comum você ter na Bolsa de Valores empresas que na Bolsa valiam muito, mas na vida real não valiam quase nada. Percebem a diferença? Então você tem um valor artificial. O valor da empresa na Bolsa de Valores não é o valor da empresa no mundo real. E qual que é o problema disso? Se essa empresa quebra, quem vai pagar o valor dessas ações aqui para os investidores? Vou dar um outro exemplo para vocês para ver se fica um pouco mais claro. Imagina uma fábrica de automóveis, certo? Uma fábrica de automóveis. Essa fábrica de automóveis, ela precisa de um galpão enorme, ela precisa de muitas máquinas, ela precisa de muitas ferramentas, então ela tem muitas coisas materiais, coisas que você pega, coisas que você lida com elas. Digamos que, juntando tudo que essa empresa tem de galpão, de terreno, de máquinas, de ferramentas, é uma fábrica de automóveis, digamos que ela tenha ali de patrimônio 900 milhões de reais. 900 milhões de reais. Okay? Esse é o patrimônio da empresa. Se o dono da empresa pegar tudo que a empresa tem e vender, ele ganha 900 milhões de reais. Certo? Só que essa empresa é uma empresa de automóveis. Então, assim, o mercado de automóveis não está tão aquecido.
as pessoas não estão comprando tanto carro, tal, então na Bolsa de Valores essa empresa não está muito valorizada, ela está valendo na Bolsa de Valores 800 milhões de reais. Se essa empresa quebra e o cara vende tudo que a empresa tem, ele consegue 900 milhões. Ele pega 800 para pagar todos os acionistas, todos os investidores e ainda sobra 100 milhões para ele curtir a vida. Agora vamos pensar numa outra empresa. O pessoal da informática acho que vai gostar desse exemplo. Vamos pegar uma empresa de software. O que uma empresa de software tem? Uma empresa de software basicamente tem computadores, umas cadeiras, umas mesas, uns puffs, umas coisas descoladas para trabalhar e só. Tem muito menos equipamento, precisa de um espaço físico muito menor do que uma fábrica de automóveis. Porém, o mercado de software está muito aquecido. Tipo, já é uma empresa de software que está bombando aí, oferecendo soluções de TI para uma área que está crescendo. Então, assim, os investidores veem essa empresa com muito potencial de crescimento. Então eles vão comprar ações, porque eles estão vendo assim, que essa empresa vai bombar, essa empresa vai crescer. Essa empresa, na vida real, vai ter, digamos, é uma startup, uma empresa pequena. Digamos que o patrimônio dessa empresa seja de 10 milhões de reais. Porque, assim, são computadores e nerds o que tem ali. Né? Não tem uma grande propriedade, né? 10 milhões. Eu estou pensando aqui bem grande, pode ser bem menos. 10 milhões de reais. Só que na Bolsa de Valores, muita gente está querendo, porque essa empresa é promissora. Então na Bolsa de Valores, essa empresa vale 100 milhões de reais. Não vale 10 milhões, vale 100 milhões na Bolsa. Só que digamos que os caras dessa empresa aí programaram o negócio errado, o software não vingou, eles não venderam. Se eles venderem tudo que eles têm de patrimônio, eles vão conseguir 10 milhões. Vai faltar ainda 90 milhões para pagar os investidores. O que os investidores vão fazer? Chorar, porque não vai ter de onde tirar esse dinheiro, percebem? O que estava acontecendo nos Estados Unidos em 1929? A maioria das empresas estava numa situação parecida com essa da empresa de software que eu falei para vocês. Elas valiam na bolsa muito mais do que elas valiam na vida real. O valor real da empresa era muito menor do que o valor dela na bolsa. Ou seja, se quebra, todo mundo que investiu nessa empresa vai ter prejuízo, vai perder o dinheiro. Acontece que a gente está num momento de muita prosperidade, de ganhar dinheiro fácil na Bolsa de Valores. Então muita gente está pegando tudo que tem e colocando na Bolsa de Valores. Isso vai dar certo? É o que a gente vai ver no próximo vídeo. E outro detalhe, o comércio de ações depende da existência de compradores. As suas ações só se valorizam enquanto tiver gente querendo comprar. Se você tem ações e ninguém quer comprar, na prática, você não tem nada. O valor da sua ação é zero. Ela só vale enquanto tem gente querendo comprar. Então, se chegar um momento na economia norte-americana que todas as empresas estão tipo essa empresa de software do meu exemplo, que valem materialmente muito menos do que elas valem na Bolsa de Valores, e ninguém mais quiser comprar ações, você vai ter uma reação, você vai ter um desastre na economia, porque você vai ter um monte de gente perdendo tudo que tem, perdendo todo o dinheiro, e as empresas sem ter como pagar suas dívidas. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Vocês perceberam que a paleta de cores desse vídeo está bem escura, né? É porque a gente vai ver um período sombrio do capitalismo se formando. Até o próximo vídeo.